Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das Flores. Hoje, dia 3 de outubro de 2021, domingo, quase 20 horas, e como todos os domingos, às 20 horas nós temos um grande encontro. Abrimos os nossos lares para receber o nosso Mestre Jesus. É muito bom estarmos juntos, os amigos vão chegando, os amigos dos dois planos da vida, para esse grande encontro de almas. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos esses amigos queridos que estão aqui conosco. Que bom. Boa noite, Valdeci. Os amigos vão chegando devagarinho. Nós vamos pegando os nossos evangelhos, vamos colocando o nosso copinho, a nossa garrafinha de água para ser magnetizada, para tomarmos ao final do nosso evangelho, para podermos dar início. Faltam apenas um minutinho, não é verdade, Roberto? Correto. E nós costumamos dizer que nesse dia nós abrimos a nossa casa, né, para a recepção do Evangelho. Há que se destacar também os efeitos colaterais positivos deste processo, porque sabemos que nós somos assediados durante o tempo todo por entidades que não simpatizam com a nossa maneira de nos conduzir, os nossos projetos de reformas, e sobretudo quando nós estamos nos dedicando ao Evangelho do Cristo, e aí mais se adensa ainda as trevas contra nós. Então, estabelecemos com este hábito as chamadas defesas com as fronteiras vibratórias, defesas magnéticas, que somos favorecidos, somos todos nós naquele lar e outros tantos também. Aproveitando, mandando um abraço também para o Ivanildo, Carmelina, José Roberto, Regina, Dona Adélia e todos os amigos queridos que estão aqui. São 20 horas e nós vamos iniciar com a leitura de uma mensagem, de uma página, para fazermos a nossa leitura do Evangelho. Quem está mais aqui também é a Cirlei. Boa noite, Cirlei. Tudo bom? Então vamos abrir hoje no livro Fonte Viva, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós deixamos o Vinha de Luz descansar um pouquinho. Todo dia a gente abriu o Vinha de Luz. Aí hoje nós vamos agora com Fonte Viva. Abrimos na mensagem 23. Ante o sublime, não faças tu comum o que Deus purificou. Essa passagem se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15. Repetindo, não faças tu comum o que Deus purificou. Existem expressões no Evangelho que a maneira de flores a se salientarem num ramo divino devem ser retirados do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe moldura o desenvolvimento. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso. Cada dia
louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Repetindo o que o benfeitor diz: pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Senhor, grato, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. E em Teu nome, Senhor Jesus, nós iniciamos mais esse encontro, mais esse Evangelho nos nossos lares. E te pedimos a Tua presença. Envie os Teus emissários, Senhor, os Teus representantes aqui na terra, para compartilhar conosco desse banquete. Se conosco, ó Pai, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Que bom, boa noite, Sueli, boa noite, Glau, boa noite, Tassimara. Que bom, Tassimara aqui conosco também. Nós vamos pegar o nosso Evangelho para darmos continuidade ao nosso Evangelho no Lar. Para aqueles que, porventura, estejam chegando pela primeira vez, ou que já tem um tempo que não tenham tido oportunidade de compartilhar conosco, nós estamos no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28. E hoje nós vamos dar continuação, Roberto, aqui, ponto que nós paramos. Então, este capítulo ele é desdobrado em tópicos e itens, né? Então, nós estamos no tópico 4, que é preces pelos que já não são da terra. E o item é por alguém que acaba de morrer. No item 59, Kardec faz um prefácio, né, como de hábito, só para recapitular. E no item 60, aí tem a prece propriamente dito, que nós estamos já a terceira semana, já tratamos de terceiro domingo, né? Mas não poderíamos iniciar também as nossas atividades da noite, aliás, já iniciamos, né? Mas dar continuidade, senão, para lembrar que hoje é o dia do codificador, né? Nós, que somos espíritas, devemos a este emérito missionário do Cristo, que levou até as últimas consequências a sua missão e deixou-nos esse legado precioso, o Espiritismo codificado. E quando nós abrimos para esta realidade que permeia os dois planos da vida, e que levou o então professor Hipólito Leon Denis Arrivaio naquelas sessões experimentais da sociedade então parisiense, não a sociedade espírita, mais tarde viria assim ele fundar junto com outros amigos a sociedade. Não vamos fazer também preâmbulo muito grande, mas só para reforçar. Então, ele sentiu-se atraído e ao mesmo tempo deslumbrado, porque era um fato novo e que permeia as duas realidades da existência, o plano espiritual e o plano material, o plano físico. E daí ele trouxe para nós todo esse corolário, o que nos livra de muitas ciladas, é bom lembrar, porque quem já estudou outros livros, e sobretudo o próprio livro dos médiuns, diz quanto nós, a partir de Allan Kardec, não nos deixaremos mais enganar por espíritos enganadores, que há muitos que vêm às vezes com notícias bombásticas, né? E que mais infundem o pânico e o medo do que a segurança no processo pelo qual estamos transitando, que é o da transição planetária no rumo do planeta de regeneração. É verdade, 3 de outubro de 1804 nascia Hipólito Leon Denis Arrivaio. E mais adiante, já com mais de 50 anos, passa a assinar Allan Kardec. Muito obrigada, Allan Kardec, por tudo. Se não fosse por ele, não estaríamos agora aqui reunidos.
Então, após esses bebendo registros, dessa fonte da doutrina espírita. isso. E após esse registro, aliás, é por dever de justiça, né, nós então vamos dar continuidade à prece. E a prece, ela é endereçada diretamente, nesse parágrafo, ao espírito desencarnante, que assim continua Kardec. Aliás, o espírito que ditou para Kardec como sugestão essa prece. Diante de ti, dirigindo-se ao espírito desencarnado, vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza, compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres e das nossas ambições mundanas e dos gozos infúteis com que os homens tanto se deleitam. Então aqui ele faz um paralelo entre os valores daqui e aqueles que realmente nós, quando desencarnados, vamos nos deparar. A vacuidade dos desejos terrestres, ou seja, a transitoriedade, né? E os gozos fúteis, porque ainda não sabemos o que é felicidade. Para nós a felicidade é a barriga cheia, entre outras coisas. Já para o espírito que aure somente os valores espirituais, ele não tem intestino, não tem estômago, então lá ele fica no outro plano, debruçados, defrontados com outra realidade, com outros valores e outros gozos, que não são mais os gozos fúteis, com que nós, humanos, ainda tanto nos deleitamos. E continuando, ele ainda diz, a morte para os homens mais não é do que uma separação material de alguns instantes, do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Leila, é com você. É interessante, né? Porque Kardec, a prece, nesse momento, primeiro ele começa a prece se dirigindo a Deus. É uma prece longa, por isso já é a terceira semana. Depois ele se dirige aos bons espíritos e agora ele se dirige diretamente ao espírito que acabou de desencarnar. E ele vai fazendo uma reflexão, porque vai mostrando que o mundo o mundo carnal, enquanto estamos aqui, no corpo de carne, é passageiro. Por mais que a gente consiga viver na Terra, ainda não chegamos aos 150 anos, mas diante da eternidade é muito pouco. E ele vai falando sobre esse retorno agora. Ele estava no exílio, ele estava prisioneiro aqui enquanto encarnado. Agora ele está retornando à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ele provavelmente vai se encontrar com outros entes queridos que já chegaram primeiro. E aí, na prece, vem dizendo, da mesma forma, que nós também, de futuro, vamos nos reencontrar com você. É como uma pessoa querida que faz uma viagem longa ou muda de cidade, de estado, de país, e às vezes a gente não vai ter oportunidade mais de ver. Mas sabe que um dia a gente vai se reencontrar. É mais ou menos isso que ele vem dizendo. E é interessante, Leila, que ele fala também que nós os acompanharemos pelo pensamento. Veja bem que o pensamento é vida, né? Tem até o livro de Emmanuel, a propósito, né? Pensamento e vida. Não é vida e pensamento. O pensamento que dá forma à vida. E na sequência ainda nós podemos ver que ele diz assim, não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te ama e que tu amaste, ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros, protege-os como puderes, suaviza-lhes os pesares,
fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora, e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Então observe uma gradação do despertar do Espírito, e que neste parágrafo que agora lemos, é que dá uma noção, não dá uma demonstração desta realidade e do quanto ele, agora, no plano espiritual, pode velar, que é no processo inverso, velar pelos que aqui deixaram. Então, eu acho uma elocução em forma de uma prece muito apropriada a essa realidade dos dois planos da vida. De tutelado ele passará a tutor, de beneficiário passará a benfeitor, de protegido passará a protetor. Então, há uma inversão de valores e de papéis em face dessa outra realidade, com que todos nós depararemos também. Ainda na sequência, dá para terminar o hoje? Dá o último parágrafo. Assim. Então, já no último parágrafo desta prece, diz assim: nesse ambiente, nessa realidade, nessa vida, né? Nesse mundo, nesse onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos. E como quer dizer, olha, agora que você já tem uma consciência da realidade que permeia todos os nossos desejos, gostos, sensações, emoções, então todos os ressentimentos agora devem ser extintos. Então que a eles daqui em diante sejas inacessível a bem da tua felicidade futura. Ou seja, esse ressentimento, enquanto perdura, ele nos impedem a felicidade. Mas já nessa posição nova, então que esses ressentimentos não perdurem, para que não possa perturbar-lhe a sua felicidade. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em faltas para contigo, como eles te perdoam, as que tenha cometido para com eles. Profundo, né, Lília? É muito interessante porque a prece é completa, né? Como eu disse, inicia dirigindo-se a Deus, depois aos bons espíritos, depois ao próprio espírito desencarnado e termina com esse desejo também que nós que aqui ficamos, além de termos essa oportunidade de podermos nos reencontrar em algum momento, mas que nessa prece pede que aquele que tenha alguma mágoa ainda, pelo que já não está mais fisicamente presente, que também perdoe. Que aí vai ser uma maneira do espírito ir livre, porque não vai ter aquela vibração dirigida a ele, uma vibração ruim. E, por outro lado, ele também na prece vem pedindo, olha, você também perdoe as ofensas que você tenha sofrido. E com isso vai acontecer o quê? O espírito vai ficar em paz, porque quando aqui na prece diz a oportunidade dele vir para poder auxiliar os entes queridos, a proteger os entes queridos, mas vai ser necessário, para isso, uma preparação prévia, que é o que nós procuramos fazer. Nós procuramos, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nos prepararmos para esse momento do retorno. Porque se enquanto estamos aqui encarnados, somos ainda com o coração carregado de ressentimentos, de mágoa, de desejo de vingança, de inveja, de ciúme, quando desencarnarmos, nós não vamos ter condições morais, espirituais, de podermos ser aquele que agora livre do corpo denso pode vir para auxiliar o familiar. Porque nós não aproveitamos o tempo que aqui estávamos quando encarnados. Porque essa prece, quando coloca
ampara-os na prova da vida, ampara os teus entes queridos, vela pelos que te são caros, protege-os, suaviza-lhes os pesares, é para aquele espírito que, ao desencarnar, ele já conseguiu construir um caminho mais firme. Não foi aquele espírito que ainda é apegado à matéria. Lembrando, como diz Paulo apóstolo, estar no mundo, mas sem ser apegado às coisas do mundo, porque senão como que nós vamos lembrar que somos espíritos imortais? Fica difícil, né? Então a prece é muito linda. Tem ainda uma nota, Leila, aqui no final. Tem uma delas que reporta-se ao capítulo 5, lá no item 21. Aliás, toda nota fala referência a isso. E rapidamente, assim está redigida essa nota. Podem acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, conforme as circunstâncias particulares da família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. E se trata de uma criança, ensina-nos o Espiritismo que não está ali um espírito de criação recente, mas um que já viveu e que pode mesmo já ser muito adiantado. E se foi curta a sua última existência, é que não devia passar de uma completação de prova ou constituir uma prova para os pais. Reporta-se esta nota ao capítulo 5, lá no item 21. E aí nós terminamos esta prece por hoje. É interessante porque, às vezes, quando uma criança desencarna, nós temos aquela ilusão de que é um espírito criança. E é isso que vem falando nessa nota. O corpo de carne era de criança. Ele viveu pouquinho tempo. Podia ser até um bebezinho. Agora, o espírito não. O espírito, às vezes, é até mais adiantado do que os próprios pais. Então, a prece que nós vamos fazer, nós estamos fazendo, não é para aquele corpinho de criança. Nós estamos fazendo a prece para o espírito que está retornando à sua morada. É por isso que ele coloca essa nota como um alerta, porque muitos de nós, às vezes, esquecemos desse detalhe. Mas a semana que vem tem ainda uma outra prece. Kardec selecionou 2 preces para pessoas que acabaram de desencarnar. Então, que é o item 61. É o item 61. E nós vamos aproveitar, cumprimentando também a Débora, o Márcio, todos esses amigos queridos que estão aqui conosco. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, nós fazemos o nosso Evangelho no Lar e, ao final, nós fazemos uma vibração, um agradecimento. Pedimos aos benfeitores amigos que nos apliquem um passe magnético espiritual. Colocamos um copinho ou uma garrafinha de água para ser magnetizada, para podermos tomar após o passe. Então, quem desejar e ainda não providenciou, corram, providenciem a água para ela ser magnetizada. E aqueles que estão aqui conosco, no momento que nós fizermos a evocação, vamos orar agora pela família, por nós próprios. Aí nós vamos, cada um de nós, mentalizando o que nós desejamos. Eu vi a Débora pedindo orações por ela, pela família. Então, no momento da exortação, você vai mentalizando o seu lar, os seus entes queridos. E nós aproveitamos também para lembrar que nós fazemos 5 lives por semana. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Sempre às 20 horas. No domingo é o Evangelho no Lar, na segunda-feira é a nossa palestra da semana, na terça-feira é o estudo do Evangelho na terça-feira, na quarta-feira
Poesia dos Imortais, e na quinta-feira, somente pelo Facebook. Nos demais dias é Facebook e Instagram. Na quinta, só pelo Facebook, é o nosso curso, Cure-se e Cure, pelo magnetismo. Então, estão todos convidados a nos acompanhar, a conhecer os nossos canais do YouTube, do Telegram. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Aquele que, porventura, ainda não entrou lá no nosso canal, entre lá. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Então, todos já providenciaram o seu copinho de água e nós vamos convidar também vocês, quem está precisando receber, mantenha-se confiante em sintonia. Mas aqueles que sentem que têm possibilidade de doar, agora é o momento do trabalho no bem. É o momento de doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os emissários do Cristo vão manipular, vão transubstanciar as nossas vibrações para auxiliar a muitos irmãos que agora padecem. Então vamos agradecer. Senhor Jesus, emissários do bem, reunidos em nome do Cristo, nos encontramos agora, porque Jesus nos disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. E nós abrimos os nossos lares para receber o próprio Jesus, o emissário divino, que veio à Terra para nos ensinar o amor. Veio à Terra para nos ensinar a tolerância, a fraternidade, o respeito, o perdão. E nós agora, Senhor, te rogamos que nos auxilie, que nos dê o equilíbrio, a força, a sustentação para a nossa caminhada. Nós que ainda carregamos dentro de nós o ciúme, a inveja, a maledicência, o orgulho, o egoísmo, que ainda trazemos o peso, mas precisamos, Senhor, de Ti para aliviar os nossos sofrimentos, as nossas dores. E nós te suplicamos, Senhor, dai-nos a coragem, dai-nos a força, dai-nos a fé, a sustentação, para podermos trilhar o Teu caminho, Senhor, para podermos compreender o Teu Evangelho de amor. E quando nos reunimos em Teu nome, junto a cada emissário do bem que acorreu ao nosso chamado, nós vamos agora vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra. Nós vamos vasculhando agora cada milímetro do nosso grupo. E vamos pedindo licença para juntos adentrarmos nos lares, pacificarmos as famílias, harmonizarmos os casais, levarmos o sentimento de fraternidade, de tolerância, de perdão para todas as famílias. Nós vamos juntos agora com a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, o nosso magnetismo vão sendo transubstanciados para aliviar, para consolar, despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência.
mas com a permissão de Deus, levarmos a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura do Espírito. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E nós vamos acolhendo a cada nome que chegou à nossa casa espírita, envolvendo a cada irmão, agora em seus lares, agora nos hospitais, nas UTIs. Nós vamos vibrando muito amor. Como nos ensina Pedro, o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. Que o nosso amor possa contribuir para transformar a psicosfera do nosso planeta. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E confiando em cada emissário do bem, nós entregamos a esses benfeitores amigos a continuidade desse trabalho. O alívio de tantas dores, de tantos conflitos. E vamos dirigir os nossos pensamentos agora aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de trabalho, ambientes de estudos. Dirigirmos os nossos pensamentos para aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece o teu evangelho de amor. E os emissários do bem, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando e vão beneficiando a cada um. E nós vamos dar um tempo para dirigirmos as nossas súplicas aos benfeitores que agora ao nosso lado nos acompanham. Confiando no amor dos emissários do Cristo, nós convidamos agora a todos para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores que agora ao nosso lado impõem suas mãos amorosas sobre nós. Sintamos todo o amor de Jesus presente em nossas vidas. Sintamos agora uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça, penetrando suavemente através do corpo perispiritual, se expandindo para o corpo físico, e criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Nós vamos dar um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir.
Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães, nós te pedimos, Senhor, permita, Senhor Jesus, com que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações durante todo o transcorrer desta semana, e que possamos estar juntos novamente no próximo domingo, participando desse encontro de almas. Se conosco, Senhor Jesus. Pacifica, Senhor, as nossas almas, nossos corações. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Agradecendo a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esse Evangelho e convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Que bom, amigos. Que bom, aproveitando, mandando um abraço para Márcia, para Anne e para todos os amigos queridos que estão aqui conosco. Lembrando, amanhã, segunda-feira, 20 horas, a nossa palestra. Quem desejar alguma orientação, encaminhar algum nome para a reunião de vibração e irradiação, anotem o WhatsApp do nosso Centro Espírita, para que vocês possam, se desejar, um atendimento fraterno, alguma orientação, algum esclarecimento. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99 341 6316, 1999 341 6316. Que a paz de Jesus esteja no lar, no coração de cada um de vocês. E que assim possa ser, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Tão poucos nesses instantes passando, mas para mim é muito, muito gratificante. Eu espero que a recíproca também seja válida. Mas ao despedir, como temos feito já nos últimos domingos, é sempre uma palavra de bom ânimo. Sabemos que esse momento é o momento clímax, mas lembrando também, conforme o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, consorciado já no outro plano com Bezerra de Menezes, Eurípides Basanufo, o benfeitor é o Dalbo, é o médico, e que assiste às camadas sofridas neste momento em que há desencarnações muito volumosas, que é o momento em que há necessidade de fortalecermos a guisa daqueles que se recolhem na trincheira para orarem, para se defenderem e também para aurir forças para o embate que não é pequeno, vai continuar. Porém, conforme o próprio Jesus nos recomenda que brilhe a nossa luz. Quanto mais se adensa as trevas, mais a necessidade de que essa luz brilhe. E que a guisa de um farol que norteia ao nauta, navegando em águas turbulentas, para levá-lo à terra firme. Então que Deus nos abençoe a todos, renovando nossos votos, para que estejamos presentes na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá, uma boa semana para todos nós.